Em Anatote, uma vila calma perto de Jerusalém, Jeremias crescia envolto nas tradições do povo de Israel, observando de perto o serviço religioso conduzido por seu pai, Ilquias, um sacerdote respeitado. O jovem Jeremias não sabia, mas Deus já o tinha escolhido antes mesmo de seu nascimento, designando-lhe uma missão grandiosa, que ele próprio não imaginaria carregar. Ainda muito jovem, Jeremias teve uma experiência profunda com Deus. Era o 13º ano do reinado de Josias, um rei que buscava reformar o povo e restaurar a fé, combatendo a idolatria e restaurando o templo em Jerusalém. Foi então que a voz do Senhor veio a Jeremias, uma voz poderosa que o chamou para um destino especial. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Essas palavras ecoaram na alma de Jeremias, trazendo-lhe uma responsabilidade pesada, mas também uma certeza. Ele havia sido escolhido para falar em nome de Deus. Mas, como qualquer jovem, Jeremias hesitou. Ele respondeu, temeroso, dizendo que era apenas um menino, sem palavras, sem sabedoria para tamanha tarefa. Ai, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino, balbuciou ele. Mas o Senhor o tranquilizou. Não digas, sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar dirás. Jeremias capítulo 1, versículo 7. Deus então tocou os lábios de Jeremias, consagrando sua boca e seu coração para o propósito sagrado de anunciar a verdade, mesmo que ela fosse dura e rejeitada. O chamado de Jeremias foi o ponto de partida de sua missão, mas também o início de um longo caminho de lutas e sofrimentos. Ele sabia que teria que desafiar reis e denunciar o pecado de seu próprio povo, aqueles a quem ele amava profundamente. Mesmo assim, com o coração transbordando de reverência e temor a Deus, Jeremias aceitou seu destino, pronto para viver uma vida de sacrifício e obediência. Jeremias mal podia prever o peso do fardo que carregaria ao aceitar o chamado de Deus. A princípio, ele nutria esperanças de que as palavras que proclamaria trariam transformação, assim como as reformas que o rei Josias estava implementando. Mas, à medida que sua missão avançava, ele perceberia que o coração de Judá estava endurecido e que a decadência espiritual era mais profunda do que ele imaginava. Ainda no início de seu ministério, Jeremias recebeu visões de Deus. Em uma delas, viu um ramo de amendoeira, uma árvore que floresce cedo, representando a prontidão e vigilância de Deus para cumprir suas promessas e advertências. Depois, ele viu uma panela fervendo, inclinada para o norte, um sinal de que a calamidade estava prestes a vir de lá. Deus então lhe revelou: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Jeremias capítulo 1, versículo 14. Jeremias sabia que essas visões indicavam um perigo iminente, um exército se aproximando, e seu espírito foi tomado de urgência. Corajoso, ele foi até os portões de Jerusalém e clamou ao povo: assim diz o Senhor, arrependei-vos dos vossos maus caminhos e retornai para mim. Mas a resposta do povo foi fria. Muitos o ridicularizaram e outros o ignoraram. Jerusalém estava presa a ídolos e práticas de corrupção, e poucos estavam dispostos a escutar as advertências do jovem profeta. Antes de continuar a história, que tal se inscrever no canal Bíblia em Histórias e ativar o sininho? Assim, você não perde nenhuma das histórias incríveis que estamos preparando para você. Agora que você já inscreveu e ativou o sininho, voltamos à nossa história. À medida que Jeremias insistia em sua mensagem, ele começou a sentir o peso da solidão. Ele via seus compatriotas se afastarem de Deus, mas ninguém parecia disposto a ouvir. O rei Josias, um dos poucos que apoiava as reformas e a restauração da fé, morreu em combate, e com ele morreram as esperanças de renovação que Jeremias nutria. Em seu lugar, vieram reis que voltaram Judá aos caminhos da idolatria e opressão. Jeremias lamentou profundamente a morte de Josias, pois sabia que tempos ainda mais sombrios se aproximavam. Por suas mensagens de julgamento,
Jeremias tornou-se alvo de ódio e perseguição. Ele foi açoitado e colocado no tronco, humilhado em praça pública por aqueles que desejavam silenciar sua voz incômoda. Em meio a essa dor, Jeremias se sentia dividido. Ele amava o povo, mas sofria por seu pecado e dureza de coração. Em um momento de profundo desabafo com Deus, Jeremias exclamou: "Porque minha dor é perpétua e minha ferida é incurável." Jeremias capítulo 15, versículo 18. Ele experimentou uma tristeza que poucos poderiam suportar, mas a fé o sustentava. No auge de sua missão, Jeremias enfrentou o rei Jeoaquim, um dos reis injustos que governaram após Josias. Jeoaquim havia restaurado a idolatria e permitia a exploração do povo para satisfazer seus próprios desejos. Jeremias, obedecendo a ordem de Deus, profetizou que, se o rei e o povo não se arrependessem, o reino cairia nas mãos dos babilônios. Jeoaquim, furioso, tentou destruir todas as cópias das palavras de Jeremias, queimando os rolos onde suas profecias estavam registradas. Mas Jeremias, com a ajuda de seu fiel escriba Baruque, reescreveu tudo, demonstrando a persistência inquebrantável de sua missão. O reinado do último rei de Judá, Zedequias, marcou um dos momentos mais angustiantes para Jeremias. As tropas babilônicas cercavam Jerusalém e a fome e o desespero assolavam o povo. Jeremias, enviado por Deus, advertiu o rei Zedequias de que deveria se render aos babilônios para poupar a cidade. Mas os conselheiros do rei, tomados pelo orgulho, o convenceram a resistir. Acusado de enfraquecer a moral do povo com suas profecias de derrota, Jeremias foi jogado em uma cisterna, onde afundou na lama e no esgoto. Ele foi deixado lá para morrer. Na escuridão da cisterna, Jeremias orou fervorosamente. Ele sabia que seu destino estava nas mãos de Deus, e ali, em meio à lama e ao abandono, sua fé foi novamente testada. Mas Deus não o esqueceu. Ebed-Meleque, um servo etíope do rei, ouviu falar de seu sofrimento e, arriscando a própria vida, pediu ao rei permissão para resgatá-lo. E assim, Jeremias foi retirado da cisterna, vivo, mas ainda marcado pelo desprezo e rejeição de seu próprio povo. Os anos de advertência finalmente se cumpriram. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém. As muralhas foram derrubadas, o templo foi destruído e o povo levado em cativeiro. Jeremias, com o coração despedaçado, viu as profecias de juízo se realizarem diante de seus olhos. Ele chorou ao ver sua cidade em ruínas, mas ainda assim orava e intercedia por seu povo. Mesmo em meio a tanta destruição, Jeremias continuava com uma mensagem de esperança. Ele proclamou que, após 70 anos de exílio, o povo retornaria à sua terra e que um novo tempo chegaria, quando Deus escreveria sua lei nos corações das pessoas, uma nova aliança. Era uma promessa de renovação e misericórdia, uma luz no meio das trevas. Jeremias foi mais do que um profeta de destruição. Ele foi um profeta de esperança. Em meio às suas lágrimas, ele anunciou que Deus faria uma nova aliança com seu povo, que seria baseada em amor e obediência de coração. Eis que dias virão, declarou Jeremias, em que firmarei uma nova aliança, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Jeremias capítulo 31, versículo de 31 a 33. Essa promessa apontava para o futuro, para um tempo de restauração e paz, e, para muitos, era um vislumbre do Messias que um dia viria. Após a queda de Jerusalém, Jeremias foi levado contra sua vontade ao Egito, onde permaneceu até o fim de seus dias. Seu destino final é desconhecido, mas seu legado atravessou os séculos. Ele não viveu para ver o retorno de seu povo a Judá, mas suas profecias e palavras de esperança continuaram a inspirar gerações. A história de Jeremias nos lembra que a fidelidade a Deus muitas vezes exige coragem e sacrifício. Ele foi uma voz solitária que falou a verdade em tempos de engano, sofreu por amor ao seu povo e manteve a esperança mesmo nos dias mais sombrios. Sua vida é um convite para que busquemos um coração alinhado com Deus, permitindo que Ele nos molde como o oleiro molda o barro, para que,
Como Jeremias, sejamos também agentes de transformação e esperança em um mundo em desordem.